Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Direito Empresarial 1, tá? Que é a parte da teoria geral do direito empresarial na verdade, o início aí dos institutos, né? O estudo dos institutos de direito empresarial iniciais, né? Pessoa jurídica, o que é empresário, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para o pessoal entrar, a gente começar a falar. Na verdade, essa é a turma de noite do IBMEC, dos meus alunos. Então a gente marcou aí essa revisão de matéria. Eu acredito que os alunos vão começar a entrar. Eu pedi para divulgar. Então aí quem entrar, por favor, avisa ao colega aí que não sabe ainda que a gente vai fazer essa revisão, tá? De qualquer forma, eu deixo gravado aqui no Facebook e lá no YouTube também, tá bom? Então, quem não tiver Facebook, pode ver lá no YouTube, tá? Vamos ver se o pessoal entra. E a ideia aqui é falar dos principais pontos, tá bom? E depois tirar as dúvidas, tá? Então, vou falar dos pontos aqui principais para a prova e também vou tirar as dúvidas aqui online. Né? Quem não tiver ao vivo, assistir depois o vídeo, faz a pergunta embaixo do vídeo e depois eu respondo, tá? Essa turma, a prova é na próxima segunda, salvo engano, né? Acho que é a próxima segunda-feira, salvo engano. Se a prova é na segunda-feira, então eu vou responder até domingo, no máximo, né? Tá bom? Segunda-feira talvez eu não tenha tempo de responder, então fica o alerta aí, pessoal, quem for deixar dúvida aqui, tá? Tá ok? Na última aula eu notei que muitos faltaram, não sei o que ocorreu, mas é importante pegar a matéria e a gente finalizou, né, a matéria para a prova, tá? Assim, eu já vou falar agora, acho que tem já um número aí de uns 5, 6 já na live, né? Então já vou começar a falar aí da matéria, tá? A matéria da prova de Empresarial 1, então, IBMEC, noite, meus alunos, é até o slide 111, tá bom? Então, do material lá, aquele roteiro, tá? A gente vai até o slide 111, tá ok? Traduzindo isso aí em termos de tópicos, nós vamos até sociedade simples. Esgotamos sociedade simples e todos os enunciados dos encontros, das jornadas, né, direito civil e direito empresarial, sobre sociedade simples, tá bom? Então, estudem até aí, slide 111, tá? E não esqueçam de ver o material colocado no Integrize, nas aulas, lá no cronograma de aula, tem material, o questionário que nós chegamos a fazer, tá? Então estudem aquele questionário que nós chegamos a fazer em sala de aula, tá ok? Foram 2 questionários, salvo engano, né? 2 ou 3. Tá? Então estudem, tá? Não esqueçam que eu disponibilizo para vocês uma série de questões gratuitamente, né, naquele livro digital que eu tenho, tá bom? Com as questões de direito empresarial. E aí é só ver a parte da matéria que a gente estudou e vai lá no livro digital, ele está linkado, né? Então você consegue estudar só sociedade, só empresário, sociedade simples. Né? Cada instituto você encontra as questões lá, tá bom? Não esqueça de fazer isso. Quanto à bibliografia, é aquela indicada, né, em sala de aula. Eu indiquei para vocês 2 ou 3 autores que constam na bibliografia da instituição, né, em todas as disciplinas de direito empresarial. Tá? E em Empresarial 1, vocês podem escolher um autor que vai servir para leitura, né, e complementação da matéria Empresarial 2 e 3, tá bom? Então é só escolher qualquer um dos autores indicados na bibliografia, tá em ótima companhia. Ok? Bom, também não esqueçam de ler a legislação, tá? Então, é claro que eu indiquei tanto nos slides como na sala também a legislação, cada dispositivo, então dê uma olhada nisso, tá bom? Então, quanto a isso, é a parte introdutória, né, para a gente poder entrar aí nos tópicos, tá? Ok? Vocês estão me ouvindo legal? Opa, nossa prova é dia 11, né, Rosângela? Eu acho que é isso mesmo.
botar uma boa noite escrita aqui para Rosângela. Tá bom? Então é dia 11 mesmo, né? Eu acho que tá confirmado, dia 11. Isso. É porque eu fechei tudo aqui, então não tô com nada aberto, né? Para não travar. Mas beleza? Então, vamos lá estudar, né, esse conteúdo todo que a gente falou aí durante esses 3 meses, né, de aula. Bom, então vamos lá. Primeira questão que eu quero conversar com vocês é que, quanto à parte introdutória, que diz respeito ao comércio, um pouco de história, a importância do comércio, né, a evolução das atividades mercantis, das atividades econômicas, né, a parte do direito marítimo, toda aquela parte inicial das primeiras aulas, eu não cobro essa parte histórica propriamente dita. O que eu vou cobrar dessa parte histórica é a evolução das fases do direito comercial, tá? Então, lembrar daquelas 3 fases, ok? Então, a primeira fase subjetiva, depois objetiva, depois subjetiva moderna, ou moderada, ou mitigada, né? Lembrar que no Brasil existe até uma proposta de novo Código Civil, de Código de Processo, desculpa, um Código Comercial, né, separando o direito civil. Então, lembre-se que a gente comentou sobre isso, né, mas esse projeto, ele tudo indica que não vai continuar, né, o processo legislativo dele, por enquanto, tá? Então, a gente parou na terceira fase mesmo, né? Então, hoje a gente está na fase subjetiva moderna, tá bom? Então, vejam isso, vejam o que a gente comentou sobre a evolução na França, na Itália, no Brasil, como é que foi, família imperial vindo para cá, tudo isso tem a ver com as fases. As fases são muito importantes, as características de cada uma das fases, tá? Então, dessa parte histórica toda, eu só vou pedir as fases, tá bom? Que são muito importantes, e a introdução no nosso Código Civil, no artigo 966, tá? Então, aquela parte que eu falo, está no slide 28 aqui, né, que eu falo um pouquinho com vocês sobre como surgiu aí no nosso ordenamento jurídico essa terceira fase, né, falando um pouquinho que isso começou com o CDC e outras legislações específicas e tal, mas entrou de forma definitiva no Brasil com o artigo 966, ok? Do novo Código Civil, tá? Depois disso, nós fomos para princípios, né? Então, os princípios são muito importantes, tá? Aí tudo é importante, o princípio da liberdade, né? Liberdade do indivíduo, a liberdade de iniciativa, depois a gente falou da liberdade de concorrência, garantia de defesa da propriedade, preservação da empresa, falei de outros princípios também, tá? Então, dê uma olhada nessa parte de princípios aí, que ajuda, né? No slide 39, né, eu tenho uma lista aí que vai de A a P dos princípios, tá? Então, dê uma olhada nisso, né? Leiam os índices aqui indicativos, artigos artigos tanto da Constituição quanto da lei, né, que eu citei para vocês, tá bom? Então, o princípio é importante, dê uma olhada com carinho aí em princípios. Depois nós falamos de fontes, eu não vou cobrar desculpa, eu não vou cobrar fontes especificamente, então pode dar uma olhada, mas eu não vou cobrar nada de fonte para vocês, não, até porque em fonte não há nenhuma novidade, né? Vocês já viram em uma série de matérias introdutórias a questão de fontes formais, fontes materiais de direito. Na verdade, é só uma aplicação mais direcionada de direito empresarial e eu não vou exigir isso de vocês na prova não, tá? Bom, depois tudo é importante, né? Aí, depois disso, a gente entra na característica de empresário, tá bom? Então, artigo 966, na veia, né? As 5 características inerentes a todo empresário, conceituação de empresário, atividade empresária, ok? Tudo aquilo que eu falei, pessoa física, pessoa jurídica, quando não é empresário, as hipóteses, os exemplos, né, de atividades que não se enquadram como empresariais, tudo isso aí é importante, tá? Não pode deixar
passar nada disso, que isso é muito importante. E lembre-se que no próprio slide eu separei já fácil para vocês enunciados, tá? Não tem mistério, ok? Quem tiver estudando pelo um código impresso, tá, de uma editora, certamente vai observar esses enunciados espalhados em vários artigos. Então, para facilitar, você já tem no slide os enunciados dessa parte da matéria, tá bom? Então, os enunciados são importantes para você compreender a posição dos magistrados, né? O enunciado não vai vincular, mas né, o juiz não vincula, evidentemente, mas é um direcionamento, tá? Então é importante que vocês leiam aí, tem uma série de enunciados para vocês, tá bom? Depois dessa caracterização do empresário, nós falamos da inscrição do empresário. Então lembrar aquela questão se é obrigatório, se não é, se o exercício da atividade empresarial pode ser realizada no Brasil sem a necessidade ou obrigatoriedade de registro prévio, se tem, se não tem. Então tudo isso nós conversamos, leiam os artigos, o 967, né, em especial, tá? Vejam a questão do registro facultativo do produtor rural, né, as hipóteses que nós conversamos, o que a doutrina diz, né, as questões que nós fizemos, tá bom? Em sala de aula. Resolvemos algumas questões de concurso público, inclusive. Tá? E aí nós falamos um pouco de registros públicos, tá? Que eu não vou exigir especificamente de vocês essa parte de registro público, mas sim um registro empresarial. Tá? De registro empresarial eu vou cobrar de vocês sim. Junta comercial, eu só quero que vocês saibam o que é um arquivamento, o que é um registro. Não precisa se dedicar, né, ao estudo da definição dos órgãos da junta comercial, né, na subdivisão de atribuições da junta, como se divide. Não precisa, tá? Eu não vou cobrar isso, não vou cobrar, só vou cobrar mesmo, nenhum processo decisório da junta, também não vou cobrar, ok? Então, processo decisório da junta, não irei cobrar. Por quê? Sem a lei, e a nossa prova é sem consulta, a legislação, fica muito complicado, fica uma decoreba. E a ideia não é que vocês fiquem decorando, né, quantos vogais tem na junta, como é o recurso na junta. Vocês têm uma ideia macro, né, e eu só vou querer que vocês saibam qual é a função da junta, as atribuições dela. Agora, subdivisões, processo decisório dentro da junta, não há necessidade, tá bom? Então, isso aí vocês podem pular. Bom, depois nós entramos em capacidade e ausência de impedimento. Legal para o exercício da atividade empresarial. Aí tudo é importante, tá? Dê uma atenção àquela questão do absolutamente incapaz, relativamente incapaz, do emancipado, tá bom? Quando o menor pode praticar uma atividade empresária, se ele pode iniciar uma atividade empresária como menor ou como incapaz, tá? Então observem tudo isso aí referente à capacidade e depois a ausência de impedimento. A ausência de impedimento, no slide 78, serviu como base para a gente discutir uma série de hipóteses, né? Então lembre-se daquelas hipóteses discutidas, tá? Em sala de aula. Como o impedido, ele fica impedido de exercer o quê? Como atividade física, como pessoa física e também como gestor de uma sociedade empresária. Então, cuidado com isso, né? Aquele exemplo que eu dei, um juiz pode ser sócio de uma sociedade? Sim, ele pode ser sócio. Mas o juiz não é impedido? Não, o juiz é impedido de ser empresário. Então, ele não pode ser nem empresário individual, exercer atividade empresária, e nem ser administrador de uma sociedade empresária, porque o administrador de uma sociedade empresária, ele pratica atos empresariais, e por isso é proibido também de exercer atividade de gestão de sociedade empresária, tá bom? Então, a gente deu vários exemplos, tá? Estrangeiro, agentes públicos específicos, militares, o falido. Então, vocês têm aí uma lista de situações,
já com a legislação específica, né? E lembrando, o que não tem no slide, a gente comentou em sala, né? São aqueles casos específicos de médicos que não podem também fazer o comércio de medicamentos, né? O próprio advogado que não pode exercer sua atividade com outras atividades em conjunto. Tá? Existem casos específicos de legislação específica, que eu também não vou exigir que vocês tenham conhecimento de toda a legislação referente a isso, mas só essa ideia geral aí sobre o que é o impedimento e que existem atividades específicas com impedimentos específicos também, tá bom? Depois disso, nós fomos para Eireli. Eireli tudo é importante, não vou nem os enunciados, tá? Lembrando que tem pegadinha nos enunciados, hein? Tá? Então dá uma olhada no slide, tá grifado de vermelho no slide de vocês, dá uma olhada no enunciado 468, hein? 468, tá? Lá no slide 83, tá? Tem uma pegadinha lá, então dá uma olhada, vê se você compreendeu o que aconteceu, tá bom? Então, Eireli tudo é importante. É importante, inclusive, o parágrafo que foi vetado, tá? O parágrafo 4 que foi vetado, que eu comentei, expliquei para vocês, então ele também é importante. Então, quem não acompanhou a aula vai olhar no código, vai ver que está vetado o parágrafo 4º, né? Mas quando for ver o caderno, vai ver que eu comentei sobre o parágrafo vetado e tem uma razão para isso, né? É a questão da desconsideração da personalidade jurídica da Eireli, tá bom? Dei uma olhada nisso, tem os comentários que eu fiz em sala, então vale a pena dar uma olhada. Eireli é tudo importante, então vou passar aqui, estou acompanhando aqui também pelos slides, né? Então fechamos Eireli, enunciados, ok. E aí entramos nas sociedades, tá? E aí, sociedade, a gente viu aquela parte geral, né, a partir do 981, então tudo ali de sociedade, conceito de sociedade, se existe sociedade unipessoal no ordenamento jurídico brasileiro, quais são as hipóteses, se essa unipessoalidade se aplica a Eireli ou não, né, qual é a relação de sociedade com Eireli, tá? Lembre-se do artigo 44 do Código Civil, tá bom? Então, aí a gente entra em sociedade, essa parte geral de sociedade, diferenciação dos outros institutos é muito importante. Pois bem, depois disso, nós falamos das sociedades não personificadas, a sociedade em comum e a sociedade em conta de participação, tá? Tudo importante também, tá bom? Aí tudo é importante, a questão da responsabilidade, se tem personalidade jurídica ou se pode adquirir personalidade jurídica após o registro ou não, tá? Qual é a natureza jurídica do patrimônio afetado à atividade empresária nas sociedades não personificadas, se os sócios respondem solidariamente, limitadamente sempre, se existe algum tipo de limitação, quais são os efeitos do contrato escrito e assinado por esses sócios, tá bom? Perante terceiros e perante os próprios, tá? Então, na verdade, tudo é importante, tá? Qualquer dúvida, bota aqui, tá? Eu não estou nem vendo aqui a imagem para ver se já tem dúvida, porque eu estou vendo os slides aqui, mas qualquer dúvida eu vou responder agora, tá? Vai colocando aí que assim que eu acabar aqui, tirar os slides da minha frente, eu vou ver as perguntas, tá bom? Ok? Então, tudo é importante, tá? Sociedade não personificada, na veia, vejam tudo aí, os enunciados, tá bom? Não deixem de estudar sociedades não personificadas, tá? Depois, nós passamos para a sociedade simples. Aí nós entramos em sociedade simples. Está chegando ao final. Né? Aí chegamos à sociedade simples. Sociedade simples, tudo é importante, mas vejam que no slide eu separei por itens, né? Então, o primeiro item, contrato social, tá? Ao 997. Então, né, muito importante. Depois nós falamos dos direitos e obrigações dos sócios, do 1001 ao 1009. Depois a administração, do 1010 ao 1021. Depois relações com terceiros, do 1022 até o 1027. Depois resolução da sociedade em relação ao sócio, do 1028 ao 1032. E dissolução, do 1033 ao 1038. Tá? Então, tudo isso é importante.
E depois nós temos uma série de enunciados. Nós temos 4 páginas só de enunciados aqui. Né? Então deve ter aqui mais de 15 enunciados só de sociedade simples. Tá? Então vejam tudo, né? E com isso nós paramos no slide 111. Tá? Aí chegamos ao final da matéria. Tá? Então assim, deem bastante foco à parte de empresário. Né? Agora eu estou me vendo aqui, eu vou ver as perguntas. Deem bastante foco na parte de empresário, caracterização, registro, capacidade, impedimento, EIRELI, tá? Depois sociedades em geral, sociedades não personificadas e sociedade simples. Tá? Então, observem os comentários, os exemplos. Né? Eu dou sempre exemplos atuais que não estão especificamente no slide. Né? O slide eu entrego sempre antes das aulas, né? No início das aulas eu entrego todos os slides. Então, eu atualizo os temas mesmo em sala de aula, com exemplos de jornal que acabam de sair e tudo mais. Então, nesse ponto, não esqueçam de observar as anotações. Tá? O slide, lembre-se, é só um roteiro para você poder se guiar no estudo. Tá? Ali tem todo o programa da disciplina, os slides iniciais, tem lá todo o formato, a divisão, as aulas divididas por dia. Né? Então tá bem esquematizado para quem, porventura, tenha faltado alguma aula e tudo mais, já sabe qual o tema que foi tratado naquela aula e qual foi o material disponível lá no Integris. Né? Então lá no Integris tem um cronograma de aula e tem material para cada aula. Então é só dar uma olhada lá que você vai encontrar o questionário, material de leitura, tá bom? Complementar. Tá? Sempre para dar um suporte aí paralelo a vocês, além da bibliografia básica, né? Sempre leva alguma atualidade, tá bom? Tá ok, pessoal? Então, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, se tiver pergunta, né? Deixa eu ver aqui, a Rosângela já respondi, deixa eu curtir aqui. A Rosângela de novo, professor, adiciona a Viviane Tinoco, por favor. Adicionar, eu vou abrir aqui, porque eu nem sei. Eu tô no Facebook, mas eu tô fora do Facebook, né? Eu tô só na tela aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui para adicionar. Opa, tem 3 aqui para adicionar, então peraí. Adicionei. Adicionei. Pronto. Tá todo mundo adicionado. Não sei se vai travar, né? Eu fecho tudo para que não tenha o risco de travar. Vamos ver aqui. Fechar. Bom, ok. Alguma pergunta, pessoal? Já adicionei, tá, Rosângela? Já adicionei quem estava lá. Agora não sei se tinha uma Viviane, não. Não sei. Mas adicionei os 3 ou 4 que estavam lá pedindo para entrar no grupo, tá? E aí, alguma dúvida? Né? Alguma questão que vocês queiram saber? Tá? Se tiver alguém de outra turma também quiser tirar alguma dúvida de Empresarial 2 ou prática jurídica, né? Também tem muito aluno com quebra de pré-requisito, né? Cursando as 2 disciplinas e prática também. Tá? Então também sou professor de prática jurídica. Né? Então quem tiver dúvida aí, aproveita agora. Tá? Porque amanhã eu não sei que horas que eu vou poder entrar, não. Eu sou da madrugada, né? São 10h30 agora. Bom, deixa eu ver aqui. Opa, Mariana, pode explicar a questão de capital zero? Existe, mas não existe o registro de capital zero na junta. Existe quando tem prejuízo acumulado? Não entendi muito bem. Ah, perfeito. Mariana, o que acontece? O capital social, ele não pode ser zero. Tá? Quer dizer, você não pode registrar uma sociedade que você diga que o capital é zero. Tá? Então, sempre vai ter que ter um capital social. O capital social, em tese, ele não tem um piso mínimo. Né? Em tese, você pode ter o capital social de R$1, R$10, R$0,01, ok? Mas a gente sabe que o negócio ele precisa de um start. Então, geralmente, se coloca um capital social adequado ao negócio. Então, se você vai montar um negócio
que vai precisar de muito dinheiro de início, seu capital social vai ser maior. Tá? É claro que a gente aqui está falando de sociedade simples ainda, a gente não chegou na sociedade empresária, mas isso serve para a sociedade simples também. O interessante é que a sociedade simples também pode ser integralizado o seu capital, pode ter seu capital integralizado através de prestação de serviço. Né? E a prestação de serviço, ela é um pagamento in natura. Tá? Então, de qualquer forma, você vai ter uma quantidade de capital social. Então, o capital social, até mesmo na prestação de serviço, ele vai ter um valor equivalente àquela prestação de serviço. Tá? Então, o capital social ele tem que estar expresso em moeda, é isso que diz a lei. Código Civil, tá? A gente viu, 997. Tá? Tem que ter. Então, inexiste a possibilidade de você não ter um valor atribuído ao seu capital social. Ponto. Aí, o que a gente conversou? Eu citei para vocês uma questão contábil, tá? Que a gente nota que uma sociedade que tem um prejuízo acumulado, ela contabilmente, ela vai zerar aquele seu capital social. Só que ela zera o capital social, né, contabilmente, só que ela tem que restabelecer, e aí os sócios entram com valores novamente. Eu citei para vocês um exemplo de que os outros sócios que tiverem condições econômicas, eles podem até excluir um sócio, né, de uma forma indireta, porque esse sócio pode não ter condições de aumentar o capital social. Tá? Então, é uma questão prática, né, o capital social ele tem que ter um valor, mas acontece que durante a vida da sociedade, esse capital social ele pode ser completamente diluído, né, ou simplesmente esgotado diante de um prejuízo acumulado. Então, o que a sociedade deve fazer é atualizar aquele capital social. E, contabilmente, em algum momento, ele vai bater zero, ou até negativo. Né? Mas, evidentemente, ele não pode ser nem zero nem negativo. Ele tem que ser restabelecido. E aí, como se restabelece o capital social, os sócios têm que colocar mais dinheiro na sociedade, né? Subscrever e integralizar mais cotas. E aí, sim, surgiu aquele exemplo que eu dei para vocês. Se eu tenho um sócio que não tem condições, eu digo, olha, agora a gente precisa aumentar o capital. Né? Eu sou majoritário, acho que tem que aumentar o capital em R$1 milhão, cada sócio. Aí o outro sócio não tem R$1 milhão, o que acontece? Eu vou constituir o capital e ele vai ficar fora da sociedade, porque eu posso excluir ele por não aumentar o capital. Tranquilo? Para não contribuir com a sociedade. Tá? Então foi um exemplo que eu dei para vocês. Eu espero que não confunda. Né? Na verdade, toda a sociedade tem que ter capital social, mas durante a vida dela, ela pode sofrer uma série de prejuízos e esse capital social pode ser diluído, né, contabilmente, né? E aí você deve fazer, sim, um aumento de capital, porque toda a sociedade tem que ter um capital social positivo. Tá? Não sei se eu expliquei o suficiente, Mariana. Tá bom? É isso, tá? Então diga aí se tá ok, se entendeu bem. Isso aí deve ter sido uma anotação de caderno, né? Que um exemplo que eu dei que era justamente esse, tá? Beleza? Porque aí você não vai encontrar isso na maioria da bibliografia, né? A bibliografia não fala sobre essa possibilidade, só explica o conceito de capital social, mas não fala da operação no dia a dia do capital social, né? Então, foi um exemplo prático, a gente já viveu isso na prática. Então, eu dei para vocês um exemplo aí real do que pode acontecer, né, no dia a dia de uma sociedade. Tá? E aí citei outros exemplos, né? Não vou citar nomes aqui, mas de sociedade de grande porte, né, que a gente viu, né, que entraram em crise aí recentemente, tá bom? Que entraram em recuperação depois saíram, né? Você tem tudo isso no caderno, tá? Tá bom? Opa, então tá ok? Ah, beleza, Mariana. Anotação mesmo. Ah, agora sim. Eu sabia que tinha sido anotação. Foi um exemplo que eu dei em sala, tá? De uma coisa real mesmo e tudo mais, e que não tem na bibliografia. Se você pegar o livro, realmente, esse ponto específico você não vai encontrar. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu respondi todo mundo. Bom, esse material vai ficar disponível, esse roteiro de estudo vai ficar disponível aqui e também lá no YouTube. Então, se você assistir depois, posteriormente, você coloca aqui sua mensagem, né, a sua pergunta, que eu respondo nos próximos dias, aí, antes da prova. Tá? Então, botar aqui dia 11 a prova, né? Dia 9, não sei de onde eu tirei isso.
Tá? Então, tá aqui embaixo, né? Eu postei em algum lugar, mas como eu não tô com o Face aqui fechado, as outras redes fechadas também, não sei, mas eu já botei lá as datas, aquelas datas estão corretas, eu que não lembro aqui de cabeça a data correta. Tá? Mas até o dia da prova, em regra, eu consigo responder vocês. Tá bom? Então, vou terminar por aqui. Eu não sei nem quanto tempo deu, vai dar meia hora aqui. Né? E fico à disposição, tá bom? Não tenham, assim, nenhum receio de entrar em contato. Estudem, façam exercícios, tá? E tudo vai correr bem na prova, tá? É boa semana de prova para vocês. Estão começando agora, né? Hoje é o primeiro dia de prova. Eu acredito até que tenha gente fazendo prova agora, nesse exato momento. Né? A aula vai até 11 horas da noite. Então vai ter gente aí fazendo prova ainda no IBMEC, tá? Uma boa prova, a minha prova especificamente, tá bom? Estudem. A prova tem, eu esqueci de falar, né? A prova tem questão múltipla escolha e discursiva também, tá? Mas sem mistério, a prova é sem consulta, né? Sem consulta à legislação, tá? Mas a prova é feita para isso, não se preocupem, tá bom? Então, vou terminar por aqui. Um abraço e boa noite.